palavra que eu quero trazer para o nosso coração hoje, ela está baseada lá em Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante, aonde nós vemos aqui descrita a história de Débora, né? Nós vemos aqui como Débora era, como Débora agia, o que Débora fazia. Então nós vemos aqui que Débora, ela era uma profetisa, ela estava ali aconselhando o povo, ela sempre sentava debaixo de uma palmeira e ficava ali julgando e aconselhando o povo, e o Senhor falava com Débora. E numa dessas falas de Deus a Débora, ele fala a respeito da vitória que aquele povo teria em uma guerra. Débora mostra aqui para nós, ela desce, ela era uma mulher que temia a Deus, que confiava, que conhecia a Deus. Então ela desce, ela fala com Baraque que haveria, né, uma vitória, que Deus daria a vitória, né, para aquele povo, né, diante daquele inimigo tão grande que afrontava, que humilhava aquele povo. Deus fala a Débora que ia ter vitória. E quando ela fala isso, Baraque diz, né, que só iria para a batalha se Débora fosse junto. E Débora, no meio do texto aqui, ela fala para ele que eles iriam ter vitória, mas a vitória viria através de uma mulher. Então, quando ela fala isso, né, Baraque já estava ali chamando ela para ir junto, então pronto, nós vamos ter vitória, porque Débora vai estar junto. Mas o Senhor não havia falado que seria Débora, ele simplesmente tinha falado para ela que a vitória viria através de uma mulher. E quando nós vemos aqui o texto, a gente vê que houve sim a batalha, houve a guerra ali, houve, né, a vitória do povo. O povo realmente ali, como Deus havia falado, o povo, ele teve a vitória. Baraque e seu exército tiveram a vitória. Mas no meio de tudo a gente vê que um dos principais inimigos, que chamava Cícera, ele saiu no meio disso tudo, no meio daquela confusão, no meio daquela batalha, no meio daquela matança toda. Cícera sai, Cícera foge daquele lugar. E ele vai descendo rumo à aldeia, rumo aonde estavam as outras pessoas, se misturar ali para poder se esconder, para que não seja morto. E no meio disso tudo surge uma mulher. E qual é o nome desta mulher? O nome dela era Jael. No meio disso tudo, Jael surge e ela olha e ela vê e ela reconhece aquele homem. Ela sabe que aquele homem é o inimigo do seu povo, é o inimigo que estava ali afrontando, que estava humilhando, que estava ali, né, no meio daquela guerra. Ela conhece, ela reconhece quando ele chega perto dela ali. O que ela faz? Ela abre as portas da sua casa, ela permite que aquele homem entre dentro da sua casa, e a Bíblia fala para nós aqui no texto, ela vai, ela cuida daquele homem, ela recebe aquele homem, ela vai, ela fala com ele, ela deixa ele se esconder lá dentro da casa dela, e o texto mostra para nós que ela faz o quê? Ela dá leite para ele, ela arruma uma cama para ele descansar, uma coberta, né, para ele se cobrir, e ela deixa aquele homem ali. Mas ela já sabia quem era. E uma coisa chama atenção, quando ela dá leite para aquele homem, a gente sabe, né, que a gente, quando está muito cansado, assim, você tomar um leitinho morno no final da noite é muito bom para o seu sono, é muito bom para relaxar, né? Então você relaxa, vem, cobre, fica ali quietinho, escondidinho, ali acolhido. E foi o que Jael fez com aquele homem. Ela fez isso, ela cuidou dele dessa forma, mas ela sabia quem era aquele homem. Ela sabia que aquele homem era um inimigo. E Deus já havia falado que a vitória viria através da vida de uma mulher. E Jael não sabia dessa conversa. Essa conversa foi entre Deus e Débora lá. Débora, e ela falou para Baraque, eles foram para a guerra. Jael não sabia. Débora não ligou para Jael. Amiga, vai acontecer isso, isso, isso. Não, Jael não sabia nem o que estava acontecendo ali, ela não sabia o que Deus tinha falado com ela, mas Jael sabia, Jael tinha a voz de Deus no seu coração. Deus já havia preparado Jael para a hora certa, para que a palavra dele se cumprisse. Então nós vemos ali que depois disso, Jael, quando aquele homem está adormecido, quando o sono dele entrou num sono profundo, a Bíblia fala que Jael foi lá, pegou uma espada
estaca e cravou a estaca na fonte daquele homem. E aquele homem veio à morte, aquele homem morreu. E Jael saiu e chamou Baraque, mostrou para Baraque aqui: o inimigo está aqui, o inimigo está morto. E a palavra de Deus se cumpriu. A vitória veio ao povo e a morte do inimigo veio por uma mulher. Mas o que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Como trazer isso para a nossa casa? Como trazer isso para nós? Quando nós vemos aqui, Débora era uma mulher sábia, uma mulher que era usada por Deus, uma mulher que ouvia a voz de Deus, uma mulher que aconselhava as pessoas, uma mulher que estava ali julgando o povo. Então Débora tinha essa função. Jael era simplesmente uma mulher que estava dentro da sua casa ali, com seu esposo, cuidando da sua casa. Ambas, tinham casa, ambas tinham famílias. Débora tinha uma posição, Jael tinha outra posição, mas naquele momento Deus usou a vida das duas. Deus usou Débora dentro daquilo que ela fazia e Deus usou Jael dentro da sua própria casa. Quando ela reconheceu aquele inimigo, a forma, a sabedoria com que ela lidou com aquela situação, a coragem que ela teve para ir lá e cravar aquela estaca na cabeça daquele inimigo, aquela coragem que essa mulher teve. Então é isso, nós trazemos para a nossa vida. Quantas vezes eu e você estamos passando por situações dessa forma? Às vezes você está aí, com inimigos dentro da sua casa, com inimigos na sua vida, com inimigos nas suas emoções, com inimigo nos seus pensamentos. O que nós podemos trazer como inimigo? Nós podemos trazer o quê? Os ressentimentos, os traumas, a falta de perdão, as mágoas, as discussões, as humilhações, as frustrações, as palavras negativas que você ouviu durante a sua vida, os abusos, os traumas existentes. Isso tudo são inimigos que nós trazemos dentro da nossa casa. E Jael, ela mostra para nós que nós já temos em nós a força que o Senhor nos deu. A arma para nós vencermos isso já está dentro de nós. O Senhor já colocou nas nossas mãos. Então, quando Jael, ela reconheceu o inimigo, ela deixou que ele entrasse, ela deu ali para ele um leite, ela deu para ele um cobertor, mas na hora certa, ela cravou a estaca na cabeça dele. Então, essa palavra é para nós, essa palavra é para mim, é para você. Quantas vezes nós precisamos reconhecer o nosso inimigo? Você precisa reconhecer o seu inimigo, você precisa saber reconhecer aquilo que está tirando as suas forças, aquilo que está afligindo você, aquilo que está causando dor, aquilo que está causando sofrimento, aquilo que já era para você ter deixado para lá, aquilo que já era para você ter perdoado, aquilo que já era para você ter liberado, aqueles pesos, aquelas coisas que você tem carregado, que são inimigos, que estão minando a sua força, que estão minando os seus sonhos, que estão minando os seus projetos. Mas muitas vezes nós preferimos fazer o quê? Nós até sabemos que aquilo ali está errado, a gente até sabe, que ali tem um problema que precisa ser perdoado, tem um ressentimento que precisa passar, tem uma situação que está ficando desconfortável, a gente até sabe. Você consegue identificar, você consegue até enxergar o inimigo, mas assim como Jael foi lá e ela deu pão, e ela deu leite para aquele homem, ela adormeceu ele. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Aquilo que é um inimigo, aquilo que já era para ser tirado da sua vida, aquilo que já era para Deus ter arrancado, para você ter arrancado da sua vida, você continua dando para ele o leitinho quente. Você continua dando leitinho, você continua passando a cobertinha, você continua guardando aquele ressentimento ali no cantinho com todo cuidado, você continua guardando aquela falta de perdão com todo cuidado, aquela mágoa, aquele trauma, aquela dor, aquela tristeza, aquele ódio, aquela raiva, você continua ali guardando aquele inimigo. E aquilo está destruindo, aquilo está correndo, não, mas eu não vou, eu vou deixar. Já passou tanto tempo, deixa aqui, deixa escondidinho aqui. E quando você vê, suas emoções estão fragilizadas, você começa a reagir, você começa a agir, você começa a ficar deprimida, você começa a ficar triste, você começa a ficar angustiada, ou então você começa a tratar todo mundo com raiva, com ódio, com ressentimento, você começa a espinhar com todo mundo. Por quê? Porque tem inimigos que estão aí dentro, que já era para você ter acabado com eles. Tem sentimentos
sentimentos aí nas suas emoções que já eram para ter sido destruídos. Tem coisas que você tem carregado que já era para você ter colocado para fora, pesos que já não são seus, perdão que você precisa liberar, a vida que você precisa seguir. Então existem coisas aí dentro, inimigos aí que ao longo do tempo você está alimentando ele, você está mantendo ele quietinho no cantinho, mas não, está na hora de você usar a arma que Deus te deu, está na hora de você usar a força que Deus te deu e falar: chega, basta, chega, é hora desse inimigo bater em retirada, é hora de cravar a estaca na cabeça desse inimigo, é hora desse sentimento não me controlar mais, é hora dessa dor não me moldar mais, é hora de mudar, é hora de mudar a minha vida, é hora de mudar a minha história, é hora de me levantar, é hora de prosseguir, é hora de você parar e olhar e reconhecer. Ela reconheceu o inimigo, então é hora de você parar, olhar para você, fazer um autoconhecimento da sua história, da sua vida, saber sim as situações que você enfrentou, os problemas, as dificuldades, as dores, os traumas, tudo aquilo que você enfrentou na sua vida. É hora de você olhar, mas olhar com um olhar que liberta, não um olhar que mantém, não um olhar que continua dando leitinho, não um olhar que continua pondo a cobertinha, escondendo ali, sofrendo sozinha com o inimigo dentro do seu coração. Não, é hora de você parar, é hora de você olhar diferente, é hora de você reconhecer: não, isso daqui é um inimigo que está tentando destruir a minha vida, isso daqui é um inimigo que está paralisando os meus sonhos, isso daqui é um inimigo que está me enfraquecendo, e eu paro hoje de dar leitinho para ele, cobertinha, e eu uso a estaca e cravo. Agora chega, chega. Você passou por tudo isso, não tem como voltar atrás, mas você tem uma escolha, é daqui para frente, a sua vida é daqui para frente, é daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, de hoje para frente. O passado não volta mais, ficou para trás, as dores do passado não podem te paralisar, os inimigos do passado não podem te paralisar hoje. Não, dê um basta nisso, use essa estaca que está nas suas mãos e fale: não, a partir de hoje eu vou viver. Talvez até hoje você só tenha sobrevivido de tantas coisas que você sofreu, mas Deus está te dando a oportunidade agora de dizer: basta, eu vou viver. Não tem como voltar, não tem como consertar o que passou, mas tem como você viver o hoje, o agora, crendo que o amanhã pertence a Deus e Ele já te deu a força que você precisa para vencer, para caminhar. Então pare de dar leitinho, pare de tratar o inimigo ali, pare de deixar aquela situação confortável dentro de você, pare com isso. Pare, observa, isso tem minado a sua força, isso tem te trazido dores, fracassos, isso tem te trazido sentimento de fracasso, sentimento de derrota, isso tem trazido sentimento de frustração, essas palavras negativas que você ouviu, esses momentos negativos que você vivenciou. Dê um basta, fale: não, parou aqui, de agora para frente vai ser diferente. Eu uso a estaca hoje e eu falo para Deus que eu vou viver. Então fale isso, pare de sobreviver e comece a viver a história que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus tem para você, tudo que Deus escreveu para você, o que passou, tá lá, entrega, você viveu, mas a sua vida é de agora para frente. Então reconheça, se você já reconheceu esses inimigos que têm te paralisado, se você já reconheceu essas dores, esses traumas que têm agido na sua vida, que têm paralisado você, use hoje essa estaca que está na sua mão e declare: a partir de hoje eu vou viver o que Deus tem para mim, eu vou ser feliz, eu vou me levantar
levantar, eu vou ser feliz, eu vou conquistar meus sonhos e projetos. Essas dores não vão me definir mais, porque eu passei por tudo isso, mas eu venci, eu estou aqui. Então olhe para você, olhe no espelho, olhe para a sua vida e veja, você venceu, você está aí, você está aí. Então é hora de olhar para você de uma forma diferente e pôr na sua mente que você nasceu sim para vencer. Tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que você passou não define o seu futuro, não define o seu presente, porque Deus te permaneceu em vida para que você viva e seja feliz dentro daquilo que Ele já determinou para a sua vida. Então a palavra para nós é hoje: reconheça o inimigo. Pare de tratar o inimigo com leitinho, pare de pôr cobertinha no inimigo, pare de se acomodar naquelas derrotas, naquelas tristezas, naquelas angústias que está dentro de você. Declare hoje: ó, estou usando a estaca, vou me levantar, vou me reerguer, vou escrever uma nova história para a minha vida hoje. Esta é a palavra para nós neste dia.